Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos aqui no meu cantinho. Pessoal, aqui continua faltando água, já vai fazer 8 dias. Aí, ó, tá saindo água aqui. Foi meu irmão que ligou lá o poço dele, aí eu pedi ele para colocar água pra cá e vem na encanação, né? Que ele fez a encanação, aí quando liga lá a chave, vem água pra cá. Pedi a ele hoje de manhã, aproveitei que ele ligou, né, a bomba pra aguar o sítio dele, aí pedi pra ele ligar a chave. Aí tá saindo água aqui, gente. Essa água que tá saindo, gente, não é a água da rua que a gente paga, não. Por mês não, papel, né, que não falta. É a água lá do poço, gente. Aí, ó, já tô enchendo aqui todas as vasilhas, né. Já coloquei aqui a água no tanquinho, já vou até desligar. Eu vou estar lavando roupa, pessoal. Tem roupa minha pra me lavar. E tem roupa do meu irmão, mas eu vou lavar hoje a minha do meu irmão. Vou deixar pra lavar amanhã ou depois. Pode ser que chegue água, né? Aí já enchi aqui, ó, pra poder estar lavando logo aqui esses pratos. Já enchi aqui esse tambor, ó, também. Esse tambor que tava ali fora, né? Eu lavei ele. Enchi da água lá do meu irmão. Aqui também tem um restinho. Vou completar, né? E depois eu vou fechar, porque ele vai já desligar o poço. E aí eu tenho que fechar a chave, porque se de uma hora pra outra chegar água, a chave tem que estar aberta, né? A chave daqui. Aí é isso, pessoal. A luta por aqui é grande. Agora eu vou buscar ali as roupas, né? Pra me estar separando, pra poder estar começando aqui, lavar. Tem os pratos pra lavar. Tem a cozinha pra dar uma organizada. Tem muito servicinho por aqui hoje, gente. É triste quando tá faltando água, viu? Você fica até desanimado até pra fazer as coisas, né? Aí essa água aí da bacia foi ali da caixa, né, que eu peguei. Aí já vou estar usando logo ela, que já tá aí no chão mesmo, né? E aí eu tenho que cobrir bem a desse tambor aqui, porque eu vou estar usando pra cozinhar, gente. Porque como não tá saindo da rua, tem que ter água pra cozinhar. E mesmo quando vem a água da rua, a água vem suja, barrenta, não presta pra cozinhar, né? Mas é isso. Olha, a água de lá é bem limpinha, gente. Diferente da água da rua, né? A água do poço aí, como é bem limpinha. O ruim da água do poço é porque você coloca um monte de sabão e só não falta escumar. O ruim é só isso. Mas pra enxaguar é uma beleza, né? Mas é isso, pessoal. Bora lá, né? Me acompanhar em mais uma rotina. Já vai deixando aí seu like, né? Seu comentário. Se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito. E muito obrigada a todos que já estão fazendo aqui parte da minha família. Aí aqui, pessoal, já tem umas roupas, essas roupas que eu tirei de dentro do tanquinho. Vou pegar as que tá lá no quarto, no cesto lá, né? Vou ver alguma outra por lá que tiver, pra trazer logo pra cá. Pra me tá lavando. Aí eu aproveitei, gente, lavei aqui, ó. Peguei água lá da caixa e lavei ontem aqui. Aí hoje eu já não vou precisar lavar, né? Só se for só esse canto aqui, porque derramou a água daí. Do tambor, né? E é isso, gente. Bora lá, já falei demais. Bora lá continuar aqui, né, esse vídeo.
Pronto, pessoal, finalizei aqui os pratos, né? Já lavei que todos os pratos estão aqui dentro da bacia. Vou estar levando lá para a cozinha. E aqui, gente, está algumas roupas que eu vou estar lavando na mão, né? Que é as roupas de eu ir para a igreja. Então, somente só suada mesmo, vou passar só um sabãozinho. E tem essas aí no chão, né? Que é para mim tá colocando dentro do tanquinho.
vim aqui rapidinho finalizar aqui esse vídeo com vocês. Por aqui já é mais de 4 horas da tarde, né? Terminei de lavar as roupas. Eu pensei que ia ter mais pouca roupa, mas no fim não tinha, né? Porque também já estava com bem 9 dias, de 8 a 9 dias que eu tinha lavado. Porque essa semana eu não tinha lavado por conta da falta d'água, né? Aí hoje eu aproveitei a água para lavar. Mas enfim, pessoal, esse foi o meu pequeno vídeo de hoje, né? A minha rotina que compartilhei aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.